Quantas vezes você já ouviu algo que com certeza está na Bíblia, mas nunca parou para conferir se realmente está escrito lá? Pois é, muita gente cresce acreditando em certas ideias como se fossem verdades bíblicas, mas a realidade pode ser bem diferente. Algumas dessas crenças foram criadas por traduções ambíguas, outras surgiram de tradições culturais, e algumas simplesmente pegaram porque eram convincentes demais para serem questionadas. E o mais surpreendente, muitas dessas ideias moldaram nossa forma de ver o cristianismo até hoje. Mas aqui está o problema. Quando aceitamos algo sem questionar, corremos o risco de construir nossa fé em conceitos que nunca estiveram realmente nas Escrituras. E não estamos falando de detalhes pequenos. Algumas dessas crenças mudaram completamente a forma como Jesus, Maria Madalena, os anjos e até mesmo o Natal são vistos. Então, será que você sabe distinguir o que é tradição e o que realmente está na Bíblia? E mais importante, será que algumas dessas verdades influenciaram a forma como você vive sua fé? Prepare-se, porque hoje vamos desmistificar 6 crenças populares que todo mundo acha que estão na Bíblia, mas que, na realidade, nunca foram mencionadas. Algumas podem te surpreender, outras podem até te deixar desconfortável. Mas uma coisa é certa: depois disso, você nunca mais verá essas histórias da mesma forma. Quando se fala no fruto proibido, a imagem que surge na cabeça da maioria das pessoas é uma bela maçã vermelha, reluzente, quase irresistível. Mas eis o detalhe curioso: a Bíblia nunca menciona que o fruto comido por Adão e Eva era uma maçã. Então, de onde veio essa ideia? A confusão tem raízes na língua latina. A palavra malum pode significar tanto maçã quanto mal, e essa ambiguidade levou muitos a fazerem essa associação ao longo dos séculos. Uma ironia interessante, não? Um simples jogo de palavras ajudou a moldar a imaginação coletiva por gerações. Agora, pense bem. Se o fruto proibido nunca foi identificado, ele poderia ser qualquer coisa. Talvez uma figueira, uma romã ou até mesmo uma tamareira, já que essas frutas eram comuns no Oriente Médio. E veja só, há estudiosos que acreditam que poderia ter sido um figo, já que Adão e Eva imediatamente cobriram sua nudez com folhas de figueira. Curioso, não? No fundo, o mais importante não é a fruta em si, mas o simbolismo, a ideia de que a humanidade escolheu o conhecimento do bem e do mal, e isso veio com um preço. Mas a lição aqui não é sobre evitar maçãs, e sim sobre entender o peso das escolhas. Se uma simples interpretação de palavras conseguiu criar um conceito tão forte, imagine quantas outras crenças foram moldadas da mesma forma. Curioso como certas ideias ganham força com o tempo, a ponto de nem questionarmos mais sua origem. E essa não é a única crença popular que a Bíblia nunca mencionou. Quando se fala dos reis magos, é quase automático imaginar 3 figuras nobres, trajando mantos ricamente bordados, coroas brilhantes e seguindo a estrela até Belém. Mas aqui vai um fato surpreendente. A Bíblia nunca diz que eram 3, nem que eram reis. O que está registrado no Evangelho de Mateus é que magos vieram do Oriente para presentear Jesus com ouro, incenso e mirra. Foi justamente o número de presentes que levou à suposição de que seriam 3 visitantes, mas poderiam ter sido 2, 4 ou até mais. A ideia de que eram reis veio depois, como uma forma de destacar sua importância. Os magos eram, na verdade, estudiosos dos astros e das profecias, possivelmente vindos da Pérsia ou Babilônia. Eles não estavam apenas seguindo uma estrela aleatoriamente. Eles interpretaram sinais que, segundo suas crenças, indicavam o nascimento de um rei especial. Agora, imagine isso nos dias de hoje. Astrônomos e cientistas viajando milhares de quilômetros porque acreditam que um evento cósmico sinaliza o nascimento de alguém extraordinário.
A história ganha uma nova dimensão quando se olha por esse ângulo, não acha? A tradição popular, ao longo dos séculos, foi preenchendo lacunas e adicionando detalhes que não estavam no texto original. E esse é um fenômeno que acontece o tempo todo. Histórias antigas se tornam algo maior do que sua origem, misturando fatos e interpretações. Curioso, não? Mas essa não é a única figura bíblica cuja imagem foi transformada ao longo do tempo. Se existe uma personagem bíblica que foi alvo de mal-entendidos, essa pessoa é Maria Madalena. Durante séculos, ela foi retratada como uma prostituta arrependida, uma mulher pecadora que encontrou redenção aos pés de Jesus. Mas aqui vai a verdade. A Bíblia nunca diz que Maria Madalena era prostituta. Essa confusão começou por volta do século VI, quando o Papa Gregório I fez uma fusão equivocada entre três mulheres mencionadas nos Evangelhos. Maria Madalena, a pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus, e Maria, irmã de Lázaro. Esse erro se espalhou e, com o tempo, virou uma verdade popular. Na realidade, Maria Madalena teve um papel muito maior do que a tradição tardia quis pintar. Segundo os evangelhos, ela foi uma seguidora fiel de Jesus, esteve presente na crucificação e foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Em outras palavras, ela foi uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. No entanto, a imagem da pecadora arrependida pegou porque era mais fácil reduzir uma mulher influente a alguém que precisava ser salva. Esse tipo de distorção acontece até hoje. Basta ver como certas figuras públicas têm sua imagem moldada conforme o interesse da sociedade. Isso nos faz refletir sobre quantas outras histórias foram mal contadas ao longo do tempo. Maria Madalena não foi a única a ter sua imagem distorcida, e isso nos leva a outra tradição que muitos tomam como fato, mas que, na verdade, não está na Bíblia. Se alguém perguntasse em que dia Jesus nasceu, a resposta mais comum seria imediata: 25 de dezembro. Mas aqui vai um detalhe surpreendente. A Bíblia nunca menciona essa data. Na verdade, os evangelhos nem sequer dão pistas concretas sobre o período do nascimento de Jesus. O que se sabe é que a escolha do dia 25 de dezembro aconteceu séculos depois, por volta do século IV, como uma estratégia da Igreja para cristianizar uma celebração pagã muito popular, o Festival do Sol Invencível, que marcava o solstício de inverno e o retorno gradual da luz. Faz sentido, não? Associar o nascimento de Cristo, a luz do mundo, ao renascimento do sol, era um caminho natural para converter pagãos ao cristianismo. Se pararmos para pensar, faz pouco sentido que Jesus tenha nascido no inverno. Os evangelhos falam de pastores no campo cuidando de seus rebanhos, algo improvável nessa estação fria. Alguns estudiosos sugerem que o nascimento pode ter ocorrido na primavera ou no outono, baseando-se em registros climáticos da época e em tradições judaicas. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. No fim das contas, a escolha do dia 25 foi mais simbólica do que histórica. E isso não é necessariamente um problema. Muitas tradições religiosas e culturais se baseiam em simbolismos, e o Natal, como conhecemos hoje, é muito mais do que uma data. É um evento que reúne famílias, inspira generosidade e reforça valores de união. Curioso, não? Se até o nascimento de Jesus teve sua data adaptada, imagine quantas outras imagens foram moldadas ao longo do tempo. E se a data de nascimento foi uma construção, o que dizer da aparência física de Cristo? Será que ele realmente se parecia com aquele retrato clássico de cabelos longos e pele clara? Se pedissem para alguém descrever Jesus, a imagem que viria à mente seria quase sempre a mesma. Um homem de pele clara, olhos claros, cabelos longos e barba bem cuidada. Mas aqui vai um detalhe que pode surpreender muita gente. A Bíblia nunca descreve a aparência de Jesus.
Esse retrato icônico que conhecemos hoje foi influenciado pela arte renascentista europeia, onde pintores retratavam Cristo de acordo com os traços físicos predominantes em sua cultura. Mas sendo um judeu do primeiro século, nascido no Oriente Médio, é muito mais provável que ele tivesse pele mais escura, cabelo curto e encaracolado, e traços semitas típicos da região. Pesquisas arqueológicas e estudos forenses sugerem que os judeus da época tinham uma estatura média de aproximadamente 1,65 m, pele morena e cabelos escuros. Em 2001, um grupo de cientistas britânicos usou crânios de judeus do primeiro século para recriar digitalmente um rosto que poderia ser semelhante ao de Jesus. O resultado: um homem com traços bem diferentes da imagem tradicional ocidental. Claro, isso não significa que esse modelo seja uma réplica exata de Cristo, mas nos ajuda a entender como ele provavelmente se parecia. E essa diferença entre a realidade e a representação artística acontece o tempo todo. Basta olhar para heróis históricos que ganharam feições idealizadas com o passar dos séculos. Mas por que isso importa? Porque a forma como imaginamos algo influencia nossa percepção sobre ele. Ao longo da história, a figura de Jesus foi adaptada para se encaixar nas culturas que o representavam, tornando-o mais próximo da identidade de cada povo. Mas isso também abre margem para outras interpretações visuais e simbólicas que se afastam do que realmente está escrito. E por falar em representações culturais, já percebeu como os anjos também foram transformados ao longo dos séculos? Se alguém pedisse para você desenhar um anjo agora, é bem provável que ele tivesse asas majestosas, uma túnica branca esvoaçante e uma auréola brilhante sobre a cabeça. Mas, curiosamente, essa imagem clássica não vem da Bíblia. No texto bíblico, os anjos aparecem, na maioria das vezes, como homens comuns, sem asas e sem qualquer sinal sobrenatural evidente. Quando surgiam, eram frequentemente confundidos com simples viajantes. Já os querubins e serafins, que sim, são descritos com asas, têm aparências bem mais impressionantes e até assustadoras, muito diferentes das figuras delicadas e serenas que vemos nas pinturas renascentistas. A ideia dos anjos com asas começou a se consolidar com a influência da arte greco-romana. Na cultura clássica, figuras divinas eram frequentemente retratadas com asas para simbolizar sua natureza celestial. Pense, por exemplo, na deusa da vitória, Nike. Com o tempo, essa estética foi incorporada às representações cristãs e se tornou padrão. Já as auréolas, por sua vez, vieram da tradição pagã, sendo usadas para indicar divindade ou iluminação espiritual. Basta olhar para antigas pinturas budistas e persas para perceber que essa simbologia já existia antes do cristianismo. Isso nos mostra como as imagens religiosas foram sendo moldadas ao longo dos séculos para refletir percepções culturais e artísticas. Mas o mais curioso é perceber quantas dessas representações foram aceitas sem questionamento, como se fossem verdades absolutas. E se até os anjos tiveram sua aparência transformada pela tradição, imagine quantas outras crenças populares parecem bíblicas, mas nunca foram realmente mencionadas nas Escrituras. E agora que você descobriu a verdade por trás dessas crenças populares, fica a pergunta: quantas outras coisas você já acreditou sem realmente conferir a fonte? O conhecimento tem esse poder. Ele nos liberta de ideias distorcidas e nos dá a chance de enxergar a realidade com mais clareza. Mas saber a verdade não adianta nada se você não fizer nada com ela. Então, o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar aceitando o que sempre ouviu ou vai começar a investigar por conta própria? O desafio está lançado. Pegue uma Bíblia, pesquise, questione e não tenha medo de descobrir que algumas certezas podem não ser tão sólidas assim.
Afinal, quem realmente busca a verdade precisa estar disposto a abandonar velhos conceitos para abraçar um entendimento mais profundo. E se você quer continuar essa jornada de descobertas, se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda há muita coisa para explorarmos juntos. Acredite, isso é só o começo.